Hello, hello and welcome to English in Brazil. Hoje a gente vai destravar uma habilidade que vocês vão usar na escola, na internet e na vida. A gente vai aprender a defender uma ideia em inglês. Afinal, dar opinião todo mundo dá, né? Agora, escrever um texto que convence o leitor, aí já é outra história. Então, hoje você vai aprender a estrutura perfeita para escrever um opinion essay, que é o nosso texto argumentativo, sem complicação, tá? Vamos no passo a passo com exemplos práticos. Let's go! Então, olha só essa estrutura. Para o seu texto ficar organizado e fácil de ler, a gente vai usar a estrutura de ouro que tem 4 parágrafos. Então, o primeiro é a introduction, onde você vai apresentar o tema e a sua opinião principal, que em inglês a gente chama de thesis statement, ou seja, qual é a sua tese aqui para seguir o seu texto. E aí depois vem os parágrafos 2 e 3, que são o body, o corpo do texto. E é aqui que você vai trazer os seus motivos e exemplos para sustentar a sua opinião que você começou ali no parágrafo inicial. Para fechar com chave de ouro, a gente tem aqui a quarta parte, que é a conclusion, o seu resumo final. Então, em 4 passos, o teu texto já está pronto. Como a gente faz uma redação para o Enem, é mais ou menos assim também, é só aplicar a mesma lógica para a língua inglesa. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, imagina que o tema da sua redação, do seu essay, seja esse aqui. Should smartphones be allowed in classrooms? Os celulares deviam ser permitidos nas salas de aula? Então, vamos construir a nossa introduction aqui. Então, primeiro, a gente faz um contexto geral e depois joga a nossa opinião real. Então, olha só esse exemplo que está aparecendo aqui para vocês. Smartphones are part of our lives. Então, os celulares são parte da nossa vida. In my opinion, they should be allowed in classrooms because they are great learning tools and teach responsibility. Na minha opinião, eles deveriam ser permitidos em aula porque eles são ferramentas excelentes de aprendizado e ensinam também sobre responsabilidade. Então, aqui eu contextualizei e depois dei 2 motivos para apoiar a minha opinião. Tá? Então, primeiro que eles são ótimas ferramentas de aprendizado e também te ensinam sobre responsabilidade. E aqui no meu texto eu coloquei de forma bem explícita, né? In my opinion. Mas se você não quiser escrever dessa forma, você pode escrever I believe they should be allowed. In my perspective, na minha perspectiva. I'm convinced that they are great tools. Enfim, são várias formas que você pode usar isso em primeira pessoa, de forma mais impessoal. E eu ensinei frases e estruturas bem importantes para você expressar a sua opinião nesse vídeo que eu vou deixar aqui nesse card, tá? Então não deixa de assistir esse vídeo, porque ele vai te ajudar bastante a construir a sua argumentação. Agora que a introdução tá pronta, o seu leitor já sabe o que você pensa. Não é mais segredo. Agora é hora de defender o motivo, né? Defender o seu ponto de vista. Então, o motivo número 1 vai estar ali no nosso body paragraph 1. Vai estar no primeiro parágrafo desses 2 que a gente tem ali no corpo do texto. Então, você pode começar o parágrafo dizendo o seu motivo de forma direta mesmo. Por exemplo, assim, First, smartphones give students quick access to information. Então, primeiro, porque os celulares dão aos alunos acesso rápido à informação. Quick access to information. For instance, por exemplo, for example, tá certo, mas for instance é mais formal, assim, para texto escrito é bem legal. For instance, during an English class, we can search for new vocabulary or use educational apps. Então, por exemplo, durante uma aula de inglês, a gente pode buscar vocabulário novo ou usar apps educacionais. Então, viu o que eu fiz aqui? Eu usei a palavra first para começar e só depois eu usei o for instance, né, que significa o for example, por exemplo, para provar o meu ponto. E aí isso vai deixando o texto mais conectado. E aí, para o body paragraph 2, a gente vai usar a mesma lógica para o segundo motivo, mas agora a gente vai adicionar uma ideia nova. Furthermore é uma palavra muito boa, que é além disso, furthermore. Eu ensinei todos esses linkers e connectors nesse outro vídeo aqui. Eu vou deixar esses 2 vídeos conectados aqui, que eles vão te ajudar muito na sua escrita, tá? Você tem que assistir eles também, para que você tenha mais segurança para escrever os seus essays em inglês. Furthermore, schools need to teach students how to use technology responsibly. Além disso, as escolas precisam ensinar aos alunos como usar a tecnologia com responsabilidade. By allowing phones for specific activities,
teenagers learn when to use them. Então, olha que palavra bonita ali do começo, né? O furthermore, que significa além disso, ela mostra para o seu leitor que você está somando mais um argumento de peso. Então, quando você permite o uso de telefone para atividades específicas, os adolescentes, teenagers, aprendem a quando usá-los. Bora pro bloco 4, então, que é a nossa conclusão. No último parágrafo, a conclusion, você não vai inventar nenhuma ideia nova, você só vai reforçar o que você já disse. Concluindo, in conclusion, smartphones can improve education. Os celulares podem melhorar a educação. If schools create clear rules, these devices will help students study better. Então, se as escolas criarem regras claras, esses dispositivos vão ajudar os alunos a estudar melhor, a estudarem melhor. Então, esse é um resumo da estrutura de um texto, né, argumentativo em inglês, um essay, né, an opinion essay. Pode prestar atenção que a gente usou essas palavras como in conclusion para amarrar nossa ideia, o furthermore, o first. Todos esses linkers que eu menciono nesse outro vídeo que eu marquei aqui para vocês, vai estar também aparecendo no card final, para você deixar as suas ideias conectadas e suaves, assim, umas com as outras. Agora que a gente já viu as partes separadas, dando uma ideia do que você poderia escrever, que tal a gente olhar para esse texto completo, um pouco mais polido? Você vai ver como esses 4 parágrafos se transformam em uma redação limpa e organizada, e eu quero que você só acompanhe aqui a minha leitura e leia junto comigo esse texto. Smartphones are part of our lives, but using them at school is a big debate. In my opinion, smartphones should be allowed in classrooms because they can be great learning tools and teach digital responsibility. First, smartphones give students quick access to information. For instance, during an English class, students can search for new vocabulary or use educational apps. This makes learning more interactive. Furthermore, banning phones does not solve the problem of distraction. Schools need to teach students how to use technology responsibly. By allowing phones for specific activities, teenagers learn when to use them and when to put them away. In conclusion, smartphones are not just for social media. They can improve education. If schools create clear rules, these devices will help students study better and prepare for the future. Então, esse é um exemplo de um texto com vocabulário super tranquilo, é um vocabulário intermediário aqui, não é um inglês difícil, mas é uma ideia completa de um essay, de um texto argumentativo que segue muito o modelo das redações que a gente faz aqui no Brasil, né? Pro Enem, por exemplo, para vestibulares, mas o mais importante aqui é que você saiba usar as palavras, os conectores e também sustente a sua ideia ao longo dessa escrita, para que na conclusão só seja aquela amarração final para todo mundo falar, ok, eu acho que essa pessoa tem um ponto. E o que você achou sobre a ideia defendida nesse exemplo do texto de hoje? Você concorda ou você discorda? Deixa aqui nos comentários e envie esse vídeo para algum colega que também está estudando inglês ou para alguém que você acha que eu vou poder ajudar. Desejo a todos uma boa escrita de um bom texto argumentativo and I'll see you next class.